Bom dia, meu nome é Camila. Hoje eu vou apresentar um artigo da Radiographics, que é sobre lesão de plexo braquial, as suas manifestações clínicas, achados de imagem e as técnicas utilizadas atualmente. Bom, a lesão de plexo braquial é uma lesão neurológica grave, né? Ela causa o comprometimento funcional do membro afetado e, geralmente, as avaliações clínicas auxiliadas pelos exames eletrofisiológicos e os de imagem que são utilizados nessa avaliação. A imagem, ela tem um papel essencial, pois ela pode diferenciar as lesões pré-ganglionares das pós-ganglionares, para que seja feito o planejamento necessário, né, terapêutico necessário. As principais formas de imagem utilizadas, que auxiliam nessa determinação de localização e gravidade, são a mielografia padrão, a mielografia por TC e a ressonância magnética convencional. Algumas novas técnicas elas estão sendo incluídas, que são a mielografia por ressonância, a neurografia ponderada em difusão e a reforma da superfície de Bézier também podem ser úteis, né, nessa avaliação. A investigação ela vai depender do equipamento utilizado, né, e o manejo dos próprios cirurgiões, o que eles costumam fazer para avaliar, e no caso de cada paciente individualmente. A avaliação pré-operatória, né, ela é feita, e quando há indicação de cirurgia, de exploração cirúrgica, ela pode ser complementada com a avaliação também, uma visualização direta e exames eletrofisiológicos intraoperatórios. Com relação às lesões pré-ganglionares, as funções de alguns músculos desnervados, eles podem ser restaurados por meio de transferências nervosas. As lesões pós-ganglionares, elas são reparadas com enxerto de nervo ou podem ser acompanhadas de forma conservadora. A lesão do plexo braquial ela é causada geralmente por uma força de tração intensa no membro superior, que resulta nessa paralisia motora completa ou parcial. A lesão ela pode envolver os níveis de C5 e C6, que geram a paralisia do ombro e do bíceps. Quando há o acometimento de C7, podemos ver os músculos do punho também prejudicados. E quando envolve C8 e T1, gera uma paralisia de flexores do antebraço e os músculos intrínsecos das mãos. A lesão do gânglio estrelado ou do tronco, né, simpático cervical, ela pode causar a síndrome de Horner. Então, as pessoas já conhecem que classicamente ela apresenta com a aptose palpebral parcial, miose e anidrose da hemiface comprometida, certo? Do ipsilateral ao local acometido. Das várias causas, né, de lesão de plexo braquial, a mais comum é o acidente de moto, acidente de trânsito, e outra muito conhecida também é a lesão do plexo braquial obstétrica, que pode envolver o plexo braquial superior, que é chamada de paralisia de Erbe ou de Duchenne, e quando envolve o plexo inferior, que é mais rara, é a paralisia de Klumpke. Existe uma classificação, né? A lesão de plexo braquial, ela pode ser classificada em 3 categorias, seria a lesão pré-ganglionar, a pós-ganglionar, e o terceiro tipo seria a combinação dessas duas. A lesão pré-ganglionar, ela significa a avulsão das raízes nervosas, enquanto a pós-ganglionar, ela resulta de uma estrutura nervosa distal, né? Ela envolve ela compromete a estrutura nervosa distal ao gânglio sensitivo. As lesões pós-ganglionares, elas ainda não são classificadas, elas são ainda classificadas em rupturas nervosas ou lesões por continuidade.
no manejo da lesão do plexo braquial, os dois principais pontos para a gente levar em consideração é o grau dessa lesão e o local, mas também é importante saber quais as raízes envolvidas, o intervalo de tempo entre a lesão e o procedimento cirúrgico, a idade, o sexo e a ocupação desse paciente, certo? O tratamento da lesão do plexo braquial ele pode ser conservador ou cirúrgico. Os procedimentos cirúrgicos incluem a neurólise, enxerto de nervo, transferência de nervo e outros procedimentos reconstrutivos que envolvem transplante de algumas estruturas. Nas lesões pré-ganglionares, não são consideradas possíveis o reparo, sendo possível restaurar a função apenas com a transferência nervosa. Então, esses nervos doadores são fixados aos cotos distais rompidos, sacrificando, claro, a função original desse nervo em benefício do movimento do membro superior. A prioridade nesse reparo é a restauração da função do músculo do bíceps e, se puder, o melhor seria o retorno da função do ombro também como segundo objetivo. Geralmente, os nervos intercostais, eles são usados como doadores transferidos para o nervo músculo cutâneo, recuperar a flexão do cotovelo. A recuperação funcional do ombro, ela é normalmente alcançada com a transferência do nervo acessório e supraescapular. As lesões pós-ganglionares, com a ruptura nervosa, elas são reparadas com enxerto. Ou seja, a excisão desse segmento danificado e o autoenxerto de um nervo entre as duas extremidades nervosas, que restaram. Nos casos em que as lesões pós-ganglionares, em continuidade, elas não são degenerativas, ou quando os fascículos estão intactos, a recuperação espontânea ela pode ocorrer e o tratamento é conservador. Mas no caso que há fascículos lesados, aí sim tem que ser feito esse enxerto de nervo. A mielografia padrão, ela historicamente, ela tem sido usada para avaliar o nível dessa lesão do plexo braquial e atualmente ela é quase sempre realizada, mas sempre em combinação com a mielografia por tomografia, por TC. A mielografia padrão simples, ela é econômica, e fácil de fazer, fácil acesso, bem disponível, mas ela teria alguns pontos negativos, que seria a exposição à radiação, e o próprio contraste, A mielografia padrão, ela é mais sensível do que a mielografia por TC na detecção de avulsão radicular, principalmente nos níveis de C8 e T1, porque na mielografia por TC, nesses níveis é muito comum serem vistos artefatos de ombro, certo? E a mielografia padrão, as vantagens em relação à da TC, a mielografia por TC, seria porque ela não consegue diferenciar bem as raízes ventrais das dorsais. Então, a gente não consegue avaliar separadamente. Já a mielografia por TC, ela é a modalidade mais confiável para detectar as lesões por avulsão, por conseguir fazer essa distinção. E conseguir detectar os defeitos dos nervos intradurais, também ela é muito boa nisso. Aqui é para ilustrar, aqui eu vou colocar a classificação de Nagano para poder ilustrar a vocês como é que pode ser os níveis, dessas lesões. Nagano dividiu os achados mielográficos em 6 tipos, N, A1, A2, A3, D e M, certo? E aqui eu vou tentar explicar um pouquinho de cada um para vocês. Nessa primeira fila, que é 1A, a gente pode ver a ilustração da forma normal da classificação N, tá? Na coluna B, que a gente vai ver em todos os níveis, no B seria a mielografia padrão, o mielograma padrão, o C seria o mielograma por TC coronal,
e aqui o melograma por TC axial, em D, tá? Como eu havia dito, essa linha ela corresponde ao N. O N significa que existe uma sombra normal, né, desse manguito radicular, e as raízes nervosas estão normais. Eu não sei se conseguem ver meu pointer, mas vou tentar mostrar aqui. Sim. E na fileira 2, né, seria o nível A1, do tipo a classificação A1, que é definido como uma sombra, né, do manguito radicular ligeiramente normal, você consegue ver a sombra do manguito, podendo perceber uma leve distinção quando comparado ao lado contralateral. Digamos que o contralateral fosse essa, né, do nível N aqui. A gente vê uma mancha, vê uma sombra que não está bem definida, certo? Em 3A. 3A, ele é o tipo A2 da classificação, que é definido como a obliteração da ponta do manguito radicular, certo? Então, existe essa obliteração, né, que a gente consegue ver que está obliterado, mas, ao mesmo tempo, consegue ver a sombra das raízes, consegue ver radículas visíveis, estão visíveis as radículas, certo? E, da mesma forma, né, no mielograma por TC, coronal e no axial também, tá? Em 4, na linha 4, seria do tipo A3, né? Que significa que é uma obliteração também do manguito, porém que a gente não consegue identificar a sombra nas raízes, não tem radículas visíveis. A gente, quando olha aqui no mielograma, na mielografia TC e aqui no axial também, a gente não define mais as radículas, né? As raízes, não dá para a gente conseguir avaliar, certo? Em 5 é do tipo D de deformidade, de defeito, né? Então, a gente vê aqui que tem em vez de uma sombra, né, a gente vê assim um manguito radicular, desculpa, que não tem presença não tem a pontinha, ele não forma aquela pontinha do manguito, não vê as raízes. Aqui no mielograma por TC a gente consegue ver, inclusive, né, uma meningocele traumática, inclusive o contraste já está presente aqui na avaliação, né? E uma observação que o artigo faz é que esse contraste, ele acredita que não foi evidenciado no melograma tradicional, porque é como se tivesse ainda não tivesse tido tempo, né, do material do contraste intratecal se mover para a meningocele, né, enquanto ela estava sendo realizada, certo? Aqui na 6, né, nível 6, é o nível M, né, que a gente chama de classificação M, certo? O M, ele é de meningocele, tá? Então, a gente já consegue ver uma deformidade aqui desse manguito pela meningocele, tanto no melograma padrão, como por TC, né, a gente consegue ver uma meningocele bem extensa, comparado à classificação anterior do D, né? Já é bem extensa e evidente. Tá? Bom, a ressonância convencional, que é uma modalidade já realizada há mais tempo, ela fornece principalmente informações anatômicas e fisiológicas sobre essas lesões. No caso de um achado de imagens ponderadas em T2, que apresentem áreas hiperintensas, elas sugerem edema na fase aguda, e no caso da fase crônica, sugere mielomalácia. Se na imagem ponderada em T2 forem vistas lesões hipointensas, significa um depósito de hemosiderina devido à hemorragia antiga, tá? As mudanças de intensidade de sinal
elas geralmente são extensas no local afetado, mas também podem ser apenas confinadas à zona de saída na parte ventral da raiz nervosa. Em casos raros, podemos ver também na própria medula, que vai inferir a avulsão nesses casos. O realce das raízes nervosas intradurais e cotos radiculares sugere um comprometimento funcional dessas raízes nervosas, mesmo que elas tenham a morfologia normal. Eu vou depois mostrar algumas imagens disso que eu estou falando aqui, tá bom? A ressonância com contraste, ela é o único exame pré-operatório que pode ajudar a detectar alterações funcionais. A ruptura dessa barreira hemato-nervosa e a dilatação das veias radiculares, elas são postuladas como mecanismo de realce intradural dessa raiz nervosa, certo? Infelizmente, não é um achado comum. Já o realce anormal dos músculos paraespinhais são mais comuns, é mais comum, e o sinal é um sinal indireto e preciso que essa lesão por avulsão de raiz ocorreu. No caso dos músculos desnervados, o realce é evidenciado em até 24 horas após a lesão. O mecanismo de realce seria a dilatação desse leito vascular e o alargamento do espaço extracelular. Já na ressonância sem contraste, né, o que a gente pode ver é a intensidade de sinal e a perda do volume dos músculos paraespinhais. Outra vantagem da ressonância é a visualização do plexo braquial pós-ganglionar. O edema e a fibrose do plexo, eles podem se manifestar como um espessamento desse plexo, tá? A ressonância ela é um método também muito bom para avaliar lesões tumorais benignas e malignas. Então, ela pode, por exemplo, avaliar um neuroma que se forme no coto após uma lesão no plexo braquial, por exemplo, tá? Aqui as ilustrações do que eu acabei de explicar. Na imagem 7, é uma ressonância, né, ponderada em T2, a área hiperintensa, apontada pela seta. A medula é um achado que sugere um edema na fase aguda da lesão do plexo braquial. Em 8, semelhante, a gente vê uma área hipointensa, né? Que nesse caso seria um achado de deposição, que refere a uma deposição de hemociderina numa hemorragia antiga, então seria um achado mais crônico. Na imagem, na figura 9, a gente vê em A uma imagem de ressonância ponderada em T2, em que a gente pode ver uma intensidade de sinal, que é semelhante à do líquido, na saída da raiz nervosa ventral direita, certo? Que significa uma lesão, né? A gente compara com a raiz contralateral e vê que está bem hiperintensa. E na mielografia por TC, em B, a gente consegue ver um defeito, né, nessa mesma área que sugere a avulsão dentro da medula, tá? A figura 10 é uma ressonância ponderada em T1, em que a gente pode ver o realce, né, da raiz dorsal à esquerda, né, que significa a gente vê que a morfologia está normal, mas que há um realce que acaba indicando um comprometimento funcional. Em 11, é uma ressonância ponderada em T1 também, demonstrando um achado de realce, né, na superfície da medula, na zona de saída da raiz direita, né, no corpo da raiz, apontado aqui na seta, e que está relacionado também a um comprometimento funcional. A figura 12 em A é uma ressonância ponderada em T2, que mostra uma hiperintensidade, né, assim, nas pontas de seta, certo? Hiperintensidade dos músculos paravertebrais direito, comparando com o contralateral, a gente consegue ver bem essa hiperintensidade. Em B, a imagem, né, axial de ressonância em T1, que mostra o contraste, com contraste, né, mostrando áreas de realce nas pontas de seta, né, dos músculos paravertebrais à direita.
que também são compatíveis com denervação muscular causada por avulsão radicular, provável avulsão radicular. Na figura 13, a gente pode ver uma ressonância ponderada em T1 com contraste, que mostra um realce acentuado do músculo multífido esquerdo. É um realce anormal, né, comparado ao lado contralateral, e é um sinal super preciso de uma lesão por avulsão radicular, porque é um músculo que possui apenas uma inervação. Então, é um achado bem precoce e bem preciso de uma lesão por avulsão. A mielografia por ressonância, geralmente ela é realizada em conjunto com a ressonância convencional, para avaliar principalmente quando não há a disponibilidade de uma mielografia por TC. A mielografia por ressonância, ela tem uma acurácia diagnóstica que equivale à por TC também, sendo que ela é melhor para casos de meningocele traumáticas, porque em alguns casos não tem muita comunicação com o saco dural e o material de contraste acaba não se movendo para meningocele. Então, nesses casos, vai ser mais interessante usar a mielografia por ressonância. Na mielografia por ressonância que a gente faz a sequência Fiesta, a visualização das raízes nervosas ela é muito boa, principalmente quando, principalmente não, exceto quando os pacientes têm níveis que têm muito artefatos, certo? Aí ela pode ser prejudicada. Outro ponto negativo do Fiesta seria a baixa resolução espacial, né? E a visualização mais detalhada das estruturas intradurais, que aí a gente consegue ver que usando a mielografia por TC, a gente distingue melhor as estruturas. Aqui, né, nessa figura 14, é uma imagem mielográfica por ressonância, usando o Fiesta coronal, certo? A gente consegue ver bem claramente as raízes, ó, apontando pela seta. Isso é o normal, tá? Já em 15, a gente vê o mesmo método, né? Mielografia por ressonância, utilizando o Fiesta coronal. À direita, nas pontas de seta, as raízes nervosas, e à esquerda, a ausência dessas raízes, né? Com a seta normal. Em B, é a reconstrução por ressonância axial, também mostrando que esse nível de C5, né? A gente consegue ver as raízes à direita e à esquerda a ausência das raízes. Em C, é o mielograma por TC, a gente consegue ver a mesma coisa, só que um pouquinho mais fácil de definir na TC. A figura 16, né, é uma imagem ressonância com Fiesta em A, certo? E em B, é um mielograma por TC. Então, a gente consegue ver aqui nas setas as meningoceles traumáticas grandes, né, do lado esquerdo. Já na direita, as raízes nervosas estão intactas, né? Mas que a gente consegue ver melhor na tomografia, né, do que usando o Fiesta. Fiesta você não distingue. A neurografia ponderada por difusão, ela é uma técnica de ponta para visualizar principalmente raízes nervosas pós-ganglionares, certo? Ela faz inversão de tau para uma supressão de gordura, ela faz uma supressão de gordura e uma respiração livre para garantir tempos de varredura mais longos, certo? Então, essa modalidade, ela consegue mostrar claramente o plexo braquial pós-ganglionar, né? E consegue distinguir nos saudáveis, que a gente consegue ver bem direitinho o plexo, e a perda de continuidade nos nervos lesados. Vou mostrar imagens sobre isso. Com o plexo braquial, como ele tem uma anatomia muito complexa, às vezes a gente não consegue distinguir as estruturas adjacentes, né, na ressonância convencional, mas na neurografia ponderada por difusão, os nervos eles podem ser mais claramente diferenciados das estruturas
adjacentes. Então, aqui na figura 17 e 18, a gente consegue ver a 17 é normal, então a gente vê aqui, né, as raízes nervosas bem definidas de cada lado, bem simétrico. E na 18 é uma lesão pós-ganglionar, que o neurograma, ele mostra, né, que a nível C4 e C5 esquerdo, a gente não consegue distinguir essas raízes, tá? Outra técnica é a reforma da superfície de Bézier. Ela é usada para demonstrar raízes, principalmente intradurais, em uma única imagem. Então, ela usa fórmula matemática, por meio de softwares, para poder gerar imagens reformatadas dessa superfície de Bézier, né, a partir do volume mielográfico, utilizando mielografia por TC, né? Então, essa técnica, ela permite avaliar vários níveis simultaneamente, superando a dificuldade da curvatura cervical, por exemplo. Então, a gente consegue comparar contralateral em vários níveis, em um só momento, não precisando daquela observação repetida de vários níveis axiais. Essa é a grande vantagem. Aqui, para ilustrar, né, a gente consegue ver as raízes bem direitinho, e ao nível de C6 e C7, né, essa técnica, ela demonstra bem a avulsão das raízes nervosas com meningoceles traumáticas aqui associadas, certo? Por fim, né, como já havia mencionado aqui, que é importante diferenciar no tratamento se essas lesões são pré-ganglionares ou pós-ganglionares, tá? E dessa forma, o artigo, né, ele recomenda a mielografia por TC como a imagem inicial, como a primeira escolha, certo? Porque ela é considerada mais confiável na detecção de lesões por avulsão, mas é claro que não é a única estratégia existente, vai ter que se adequar à instituição, o que tem disponível, quais são as terapêuticas que serão utilizadas e individualizar também em relação ao caso do paciente. E o artigo ele recomenda que, se não puder ser feita a mielografia por TC, que seja feito em conjunto com a mielografia por ressonância, né? Além da ressonância convencional para avaliar as raízes nervosas. Obrigada. A vantagem, né, Camila, da mielorressonância é que não é invasiva, né? Isso. A MLTC, você precisa de um colega que funcione, né? Faça a posição lombar, injete. É bem mais... Acho que a sequência, assim, tem um trauma, faz a ressonância coluna cervical mais, ressonância do plexo, técnicas avançadas e tal. E a MLTC seria o segundo plano, né? Tem muito invasivo e tem poucas pessoas que têm experiência, né? E a mielorressonância, ela vê bem o ser meningocele, né? Pós-traumático. Acho melhor isso. Eu acho que a MLTC hoje está ficando mais, como é muito invasivo, né? Está ficando mais nas pesquisas dos pacientes com proteção licórica, para ver se tem alguma falha dural, né? Que está vazando líquido, né? E daí proteção licórica, ou nas fístulas venolicóricas também, que é uma das causas de proteção licórica. Na plexopatia braquial traumática, mais a mielorressonância mesmo. Mas muito bom, foi ótimo. Foi ótima aula, mais uma vez, muito boa. Obrigada, professor. Tema que é relativamente comum, que acidente de moto tem muito. Isso, aqui tem bastante. Toda semana tem. Mas tá bom, pessoal. Boa semana. Obrigada. Obrigada a todos pela atenção. Tchau. Tchau.